A maldição da loja de velas. Não longe de Scott Township, outra empresária estava tendo seus próprios problemas. Linda Schlier estava tentando abrir uma nova loja de velas em Swiftwater, na Pensilvânia, uma pequena cidade de veraneio no meio das montanhas Pocono. Quando eu era pequena, meus pais tinham uma loja de velas. Fazer velas está no meu sangue. Eu sempre sonhei em ter minha própria loja. Durante anos eu tive uma loja de velas nas montanhas. Mas nós tivemos um grande incêndio. Quando a cera queima, ela fica extremamente quente. É praticamente uma explosão. Foi desolador ver tudo destruído pelo fogo. Meu marido Jim é um cara muito legal. Ele faz tudo pelos outros. Eu queria que ela realizasse o sonho de ter outra loja de velas. Os seus outros sonhos foram todos destruídos. Eu tenho uma empresa de guincho e mecânica nas montanhas. Nós temos 8 filiais. Ele foi a minha inspiração. Nós sempre brincávamos sobre eu abrir uma loja de velas, mas eu não queria outra, a menos que encontrasse o lugar certo. Eu passava de carro por uma casa com um portão grande de ferro. E aquela casa era maravilhosa. Era um lugar lindo e eu sempre quis fazer a loja de velas ali. Ela sempre dizia, quem será o dono? Ah, daria uma loja de velas linda. Aí ela foi colocada à venda. E eu comprei a casa para ela. O Jim chegou em casa um dia e disse: vá construir o seu sonho. Quando eu vi o interior da casa, eu fiquei impressionado. Ela me lembra um castelo. Portas antigas de madeira, janelões. Uau! Que lugar! Eu fiquei muito feliz porque a casa era linda. Quando estávamos prestes a abrir, eu senti pela primeira vez que havia alguma coisa errada. Todos já tinham ido embora. Eu estava atrás do balcão e imaginei ter visto alguma coisa passando pela escada. Eu vi de relance e pensei: puxa, deve ter alguém aqui. Aí eu desci até o porão. Sabe, quando você chega ao porão, você congela. Lá no porão tem umas jaulas grandes. Tem uma espécie de oficina com uma mesa grande. Tem também um buraco na parede. Aí eu comecei a descer e quando cheguei ao segundo degrau, de repente, pelo canto do olho, eu vi alguma coisa passando pelas caixas. Aquela coisa passou. Foi se arrastando. Tinha uns 15 centímetros de largura, uns 40 centímetros de comprimento, mas tinha uma parte do meio, nas costas, como a de um animal. Mas não era nada como um animal que alguém já viu. Quando eu me aproximei para olhar, a coisa sumiu. Quando Linda me contou sobre o que acontecia no porão, eu não levei a sério. Eu achava que barulhos eram só barulhos e as sensações eram insegurança das pessoas. Jim chamou um exterminador que não encontrou vestígio de nenhum animal na casa. Essas coisas que Linda me contava estavam na cabeça dela. Eu estava com muito medo, mas eu me contive. Eu estava ocupada montando a minha loja de velas. E a loja de velas foi inaugurada. Chegaram 2 mulheres de Nova York. Elas eram sensitivas. E as 2 pareciam muito contentes por estar aqui.
Elas começaram a andar pela casa e perguntaram se podiam ver a água furtada. Eu pensei, que coisa estranha. Mas disse, tudo bem, eu mostro o lugar para vocês. A água furtada tem uns compartimentos separados, que mais parecem baias de cavalos. Elas começaram a andar por ali. Aí disseram, nunca use a água furtada no negócio. E eu pensei, mas que papo é esse? Um dia eu pretendo usar esse espaço também. Mas ela me disse, nunca use esse espaço. Duas mulheres entraram. Elas eram sensitivas. Elas começaram a andar pela água furtada e disseram, nunca use a água furtada no negócio. Eu achei que elas fossem malucas. Quem eram aquelas pessoas para nos mandar não entrar ali? Eu comprei a casa para usar. Aí elas perguntaram se podiam ir ao porão. Elas andaram pelo porão todo. E uma delas disse, ele ainda está aqui. Aí eu me virei e perguntei, quem está aqui? E ela respondeu, o doutor ainda está aqui. E eu falei, do que você está falando? Linda pressionou as sensitivas para que dessem mais detalhes sobre o tal doutor, mas elas se recusaram a falar mais e saíram abruptamente. Aí minha cabeça começou a girar. Então tinha alguma coisa no meu porão e também na água furtada. Eu estava com muito medo. Eu nunca acreditei em sensitivos. Eu sempre achei que fosse tudo besteira. A vida seguiu normalmente. Até que as funcionárias começaram a falar. Meu nome é Marlena. Eu sou vendedora da loja de velas. Eu adoro meu emprego, mas tem algo errado aqui. Eu tinha muito medo. Tinha a sensação de que tinha alguém comigo me olhando, andando atrás de mim. Eu pensei que talvez fosse coisa da minha cabeça. Eu estava colocando as velas das prateleiras, organizando. Não tinha mais ninguém na loja. Eu me agachei para encher as prateleiras de baixo. E uma vela caiu e bateu na minha nuca. Eu havia acabado de arrumar. Aquela vela não devia ter caído. Eu comecei a sentir que havia alguém comigo. Foi assustador. Depois de cerca de um mês, eu liguei para uma médium. Ela pediu que eu tirasse uma foto da casa e enviasse para ela. Ela disse que havia muita coisa acontecendo naquela casa. Havia espíritos maus. A casa foi construída sobre um cemitério, o que explica muito. Os espíritos continuam a voltar para cá. A médium me mandou colocar sal grosso na soleira da porta de entrada. E desenhar um pentagrama acima da porta. O pentagrama é para manter os maus espíritos longe. Alguma coisa na casa a assustou. Ela é muito religiosa, eu sei que é supersticiosa. E eu pensei, isso só pode ser brincadeira, ela é maluca. Eu pensei, tá, você tá inventando coisas.
Eu sou sempre aquela que não tem medo de nada. Estava escuro lá fora, era inverno e eu tinha que fechar a loja. Eu estava sozinha e alguém tinha deixado a luz acesa no porão. Então eu tive que descer até o porão para apagar a luz. E sem dúvida comecei a ouvir coisas. Eu tive a sensação de que tinha alguma coisa lá. Ouvi barulhos como se estivessem andando ou arrastando coisas. Eu não vi a hora de apagar a luz, subir e sair daquele porão. Isso fez com que eu me sentisse melhor, porque eu não era a única a ouvir coisas. Eu não estava louca, não era invenção minha. Era de verdade. A reação do Jim foi meio engraçada. Na minha cabeça, não era nada. Ele realmente não acreditava. Eu achei que fosse apenas, talvez, um animal pequeno. Um rato, sei lá. Apesar desses acontecimentos estranhos, as mulheres continuaram a trabalhar normalmente. O Jim e eu vivíamos comprando coisas para a loja. O meu gosto e o dele são completamente diferentes. E o Jim comprou uns castiçais simplesmente medonhos. São feios, verdes. Aí então eu disse, eu vou colocá-los lá na prateleira de cima, porque eles são muito feios. Eles provavelmente não iriam vender. Então eu peguei a escada e comecei a subir. Aí eu ouvi um barulho como se fossem umas batidas. Parecia que eram animais correndo lá embaixo no chão. Eu não conseguia ver por causa da poeira. Pareciam muitos animais. Eu já tinha ficado com medo antes, mas nunca, jamais tinha sido tão intenso. Não eram como esquilos. Eram animais maiores. Parecia que eram animais correndo lá embaixo no chão. Pareciam muitos, como um bando de macacos. Eu fiquei muito assustada e pulei da escada. Eu nem desci cada degrau. Eu pulei de onde eu estava para o chão e saí correndo para o carro. Eu me tranquei dentro dele. E liguei para Sherry. Ela atendeu e eu disse, escuta, alguém precisa vir aqui imediatamente. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Ninguém é tão bom ator assim, então com certeza absoluta ela teve uma experiência. Eu saí do meu escritório para ver o que estava acontecendo. Ela não queria sair do carro. Não conseguia nem fechar a casa. Eu andei pela casa, mas eu não vi nada. Alguma coisa a deixou apavorada. Depois dessa experiência, a Linda nunca mais entrava na casa sozinha. Linda teve uma experiência no porão. Foi avisada para ter cuidado com a água furtada. E agora se recusava a entrar na casa sozinha. Eu não queria entrar lá de novo. E isso me deixou arrasada, porque eu tinha me dedicado muito àquele lugar. Eu sempre quis ter a maior e mais bonita loja de velas. E agora eu não podia entrar na minha própria loja. Linda decidiu tomar uma atitude e buscar respostas. Eu comecei a querer saber sobre a história dessa casa. O antigo proprietário tinha um livro chamado O Espírito de Swiftwater. Eu pensei, estou vendo o nome do autor e está dizendo que é Swiftwater. Então eu liguei para ele, nós marcamos um encontro e conversamos. Ele me contou que um médico, William Redwood Fisher, havia sido dono da casa. Linda lembrou que as sensitivas a alertaram para o médico no porão. Ele disse que o Dr. Fisher fazia experiências com macacos no porão.
O Dr. Fisher usava uma guilhotina para cortar a cabeça dos macacos. Quando eu comecei a ouvir histórias sobre ele matando macacos na minha loja, eu fiquei com muito medo. O Dr. Fisher, a princípio, queria levar a vacina da varíola para mais pessoas. Na virada do século, era muito comum conduzir testes em macacos, hamsters e outros animais. Mas o que o Dr. Fisher fazia, mesmo em 1901, era uma prática que as pessoas consideravam hedionda. Ele tinha lembranças nítidas do pai morrendo de febre amarela e ele queria criar uma vacina para evitar que outras pessoas tivessem o mesmo destino que o seu pai teve. A filha do Dr. Fisher amava os primatas em cativeiro e sabemos que ela manteve ao menos um como animal de estimação. A filha do Dr. Fisher vivia com seu macaco de estimação na água furtada. O problema era que o pai dela estava matando muitos desses primatas em nome da pesquisa médica. Houve muita dor aqui naquela época. Todos aqueles animais foram mortos. Eu sei que eles ainda estão aqui, que seus espíritos ainda estão na casa. Jim estava preocupado com o bem-estar da esposa e achava que essas experiências estavam atrapalhando o negócio. Linda estava convencida de que havia atividade paranormal na casa. Mas eu nunca tive nenhuma experiência assim. O Jim é um homem bem corajoso. Eu acho que não há muita coisa que o amedronte. Eu queria usar a água furtada. Eu queria fixar uma escada para termos outro andar e mais espaço para as mercadorias. Eu subi uns 3 degraus da escada e aí os cabelos da minha nuca ficaram todos arrepiados. E foi isso, eu não consegui subir outro degrau. Aí eu voltei, desci da escada e foi assim. Eu fui vencido. Eu disse à minha esposa que não ia entrar na água furtada, que ela não me faria entrar ali, que eu jamais entraria naquele lugar. Tinha alguma coisa lá. Pensar que o meu marido não consegue entrar lá em cima é inacreditável. Aí eu fiquei com mais medo ainda. Foi aí que eu mudei de opinião e vi que o que todos estavam dizendo era verdade. Linda e Jim agora estavam preocupados consigo mesmos e com as funcionárias. Eles pediram ajuda à Associação Paranormal da Pensilvânia. Quando conversamos com a Linda, ela pareceu verdadeiramente preocupada com o que estava acontecendo lá. Ela não queria que isso atrapalhasse a loja dela. Ela queria ajuda, queria respostas com relação à atividade que estava ocorrendo. A equipe paranormal começou sua investigação no porão onde o Dr. Fisher havia conduzido suas experiências. Nós começamos a ter experiências imediatamente. Alguns colegas sentiram como se tivessem sido tocados. Nós começamos a ver sombras. Nós testemunhamos várias atividades sem explicação. Oh, wow. Imagens reais da equipe paranormal. We're getting reaction down here. Começamos a captar leituras estranhas em nossos detectores de CEM. CEM significa campo eletromagnético. Acredita-se que detectores de CEM conseguem captar a presença de espíritos. Why is this such a high field in the middle of a room? Quando você tem níveis tão altos, algo está causando isso.
O meu cabelo na nuca ficou todo arrepiado. Eu tive calafrios. Eu senti muito medo ali dentro. Tendo obtido evidências da atividade de espíritos no porão, a equipe subiu para a água furtada. Nós fazemos a nossa investigação colocando gravadores de voz para tentar captar qualquer tipo de som ou um FVE, um fenômeno de voz eletrônica. Sounds like something's running. Havia um volume de ruído significante. Parecia um animal pesado correndo pelo chão de madeira. Imagens reais da equipe paranormal. Nós fazemos a nossa investigação colocando gravadores de voz para tentar captar qualquer tipo de som. Na minha opinião, era o som de um animal correndo naquela sala. Quando gravamos aquele FVE, que lembrava o som de passos, eu lembrei que poderia ser o mesmo barulho que Linda sempre ouvia, de pés correndo. Ainda tem alguma coisa lá. Tem alguma coisa muito assustadora naquela água furtada. Eu não sei o que é. A água furtada foi examinada para afastar a hipótese de que algum animal fosse o responsável pelo barulho. A água furtada fica bem fechada. Não tem como uma pessoa ou um animal entrar lá. As janelas ficam trancadas. Ela fica isolada do resto da casa, então não tem animal nenhum lá, porque ele não conseguiria entrar e sair. Ele morreria. Seria impossível um animal maior entrar lá e sobreviver. Lá não tem comida nenhuma, nem água. No verão, o calor ali deve passar dos 40 graus. Então, qualquer ser ali precisaria de muita água e provavelmente não sobreviveria e seria assado. E aquilo confirmou que há espíritos de animais nesta casa. A reação de Linda aos FVS foi... Eu falei pra você, você achou que eu estivesse louca. Na verdade, eu me senti meio tolo por não ter acreditado em ninguém. Bom, eu acreditava que era alguma coisa, mas nada paranormal. Antes de eu comprar essa casa, eu não acreditava na paranormalidade. Hoje, eu tenho uma opinião totalmente diferente. Eu acredito que há coisas acontecendo nesta casa neste exato momento. Há coisas nos observando. Você tem a sensação de que tem mais alguém presente. Agora que sei da presença dos espíritos aqui, eu os respeito muito. Apesar dos problemas, a loja de velas de Linda continua aberta. A água furtada continua fechada. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.